Cadê a doutora Ivana? Amigos, amigo meu não bate mulher, tudo bom? Daniel, Elaine, Gabriel, Sérgio, Macarrão, tudo bom? Will. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial. É praticamente, nós teremos uma aula com a doutora Ivana. Elaine, boa tarde, Roberto, Luciana, doutor Galeano, Aldo Galeano, amigo meu não bate mulher, tudo ótimo, amanhã é a nossa live. Luciana Sampaio, super beijo. Will. Doutora Ivana entrou. Agora como é que a gente faz a solicitação? Mulheres na Polícia Civil, Rebeca, um super beijo. Letícia. Conectando. Doutora Oi! Ivana, tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Hoje a nossa live vai ser diferente, doutora Ivana. Ah, é? É, porque hoje nós teremos uma aula com você, porque sempre conversar com você é uma aula. Quem E dera. hoje, você, muito generosa, você abriu essa aula para todos que estarão nos assistindo. É um assunto que eu não domino, o assunto de sistema penitenciário, justiça. Quando a gente fala em sistema penitenciário, a gente sempre remete às facções criminosas e a gente sempre está aprendendo. E você, doutora, é uma sumidade no assunto, é referência no Brasil inteiro, é juíza criminal e desembargadora também na área do direito criminal. Então, com certeza vai ser uma aula para mim e para todos que estão nos assistindo. Então, eu montei um roteirinho, doutora Ivana, para a gente poder falar. Quer apresentar alguma coisa, doutora Ivana? Quer falar? Para mim é sempre um prazer e, na verdade, não é uma aula. A gente vai trocar experiências, conhecimento. Nós estamos numa fase onde tudo acontece o tempo todo. Tivemos um dia intenso hoje. E o sistema prisional, né, com quase 305 mil indivíduos presos em regime fechado, também latente, refletindo toda a situação que nós estamos vivendo. A pandemia é dentro e fora do presídio. E é justamente por isso, porque estamos sendo obrigados para nos prevenir da contaminação e estarmos em isolamento social, estarmos confinados. E aí a mídia fala várias informações que enquanto nós, os cidadãos de bem, estamos confinados, alguns criminosos estão sendo soltos. Então é bom que a gente pontue para que essas fake news de pessoas que não têm informação, que não têm o conhecimento técnico jurídico, não propalem em verdades. Então é muito bom que a gente tenha a honra e o privilégio de poder conversar com a doutora Ivana, com você, doutora Ivana, para a gente esclarecer um pouco o que é verdade e o que não é. Fake news. No Espírito Santo, eu estou aqui com um roteirinho de questões. Uma cola, igual no Espírito Santo, os presos com a Covid-19, eles estão isolados em celas separadas dos demais. E, recentemente, a gente viu nos noticiários que um apresentador de televisão ele foi afastado justamente por ele falar, ele sugerir, praticamente ele fazer uma analogia a um campo de concentração. Um assunto tão sério, tão triste. E ele colocar ali de uma forma realmente... Eu não sei se ele teve uma má intenção, acredito que não, acho que foi a ignorância sobre o assunto, mas foi muito polêmico essa fala desse apresentador e ele foi afastado do programa. É possível, dentro da lei, a gente promover um isolamento desta forma, doutora Ivana? Então, Raquel, o que acontece é o seguinte, precisa ver qual é o conceito de isolamento, porque nós também estamos isolados. O DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, que é, né, um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é quem está gerenciando a nível nacional todo o funcionamento do sistema prisional, que só para a gente ter uma ideia, para os nossos seguidores terem uma ideia, só São Paulo, o estado de São Paulo, tem 176 presídios. Nós temos 176 unidades prisionais, só no estado de São Paulo. Nós temos hoje, mais ou menos em regime fechado, cerca de 226 mil, 230 mil presos em regime fechado. O país inteiro tem cerca de 305 mil
presos de regime fechado. Então veja que a população carcerária do estado de São Paulo é quase 2/3 da população carcerária do país inteiro. Então é um sistema latente com muitos homens, tudo isso em regime fechado. Até porque quando o CNJ fala, e quando você vê vários segmentos dizendo que nós somos em 800 mil presos, esse número reflete preso em regime fechado, em regime semiaberto e até o regime aberto. Por isso que o número é gigantesco, mas em regime fechado, no sistema prisional, nós temos, esse número ele varia de dia para dia, cerca de 305, 308 mil presos. O próprio CNJ, quando coordena esse tipo de situação, e aqui em São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, determina o isolamento do preso que apresente sintomas de Covid-19. Então, nós hoje no país, e a gente pode indicar o próprio site do CNJ. Do DEPEN, e você entra no DEPEN, ele tem uma geolocalização, que também é o assunto do dia hoje, onde você clica, o estado abre, e você tem lá quantos presos têm sintomas, quantos presos estão com o coronavírus confirmado e quantos morreram. Não existe nenhuma notícia no DEPEN de morte de preso infectado pelo Covid-19. Existem mais ou menos suspeita de uns 170, 180 presos, e dessa suspeita existe a indicação de preso que está com problemas, mais ou menos uns 30 a 40. Esses, dentro do sistema prisional que ele se encontra, tem que ficar separado, que talvez seja a palavra melhor do que isolado, da massa carcerária. A gente percebe isso porque isso é uma questão de saúde pública. Eu não posso deixar o preso infectado junto com a massa carcerária, como eu não deixo um paciente que entra sintomático de coronavírus junto com outros pacientes. Então, talvez, eu acho que é a discussão do que é estar isolado, né? O do Marcão do Povo, Marcão do Povo, tenho certeza que ele se expressou mal, porque intenção. Ele é uma pessoa do povo mesmo, ele fala muito com as pessoas, ele tem um programa de quase 3 horas ao vivo, então com certeza a impressão que se tem é que a expressão foi infeliz. Justamente agora estamos muito sensibilizados, né? E qualquer fala pode ser polêmica, porque... Raquel, tudo potencializa, né? O jeito de pensar... Exatamente, a política ali polarizada, cada um fala uma coisa, e parece que no sistema prisional está muito mais organizado que nós que estamos aqui fora do sistema prisional. Em subnotificações, notificações, então é isso que está dando... um controle segregado, né? Cada sistema prisional existe uma secretaria de saúde. Então, o sistema prisional de São Paulo, que é o maior sistema que o país tem, ele tem uma diretoria de saúde. Aqui em São Paulo é a Solange, uma funcionária que eu conheço há anos, da época que eu era juíza corregedora. Até hoje, ela coordena, né, essa parte da saúde da secretaria, que é intensa, exatamente por causa das presas. Nós temos hospitais penitenciários, São Paulo tem 3 hospitais penitenciários. E o sistema de saúde é gerenciado pela Secretaria de Saúde. O dinheiro vem para os hospitais penitenciários são administrados pela Secretaria da Saúde. Aqui em São Paulo a gente tem, inclusive, uma maternidade dentro da penitenciária feminina, onde os partos, logicamente, eles são retirados são feitos fora do sistema de saúde, mas as internações, existe um hospital com médico, né, da nossa Secretaria da Saúde, que é quem, inclusive, coordena toda a medicação que os presos recebem. É uma organização muito grande. A sociedade ela não tem ideia do sistema, né, que é o sistema prisional, na verdade. São 350 mil presos, para a gente ter uma ideia, é mais ou menos 2 cidades de Atibaia. Nossa, No sistema prisional em regime fechado. E tudo, responsabilidade nossa. Sim, regime fechado. Doutora Ivana, outra polêmica que está permeando as redes sociais, noticiários, etc. Estimativas apontam que centenas de presos foram soltos em função da pandemia, decisões judiciais. O que realmente é verdade e quais foram os critérios adotados
para que esses presos, para aqueles que estavam em regime fechado serem soltos, ou eles não estavam em regime fechado, estavam em regime semiaberto, e é uma medida segura? Foi a medida mais acertada? Bom, aí eu acho que são vertentes. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma orientação, na verdade não é uma resolução, não é uma portaria, é só um aconselhamento, né, que a gente fala, do Conselho Nacional de Justiça, indicando aos juízes alguns parâmetros que deveriam ser seguidos quando do julgamento de pedidos de liberdade provisória. Os conceitos que lá colocam são os mesmos que se coloca para paciente que está em situação de risco. Então, tem mais de 60 anos, ser portador de doença infecto-contagiosa, porque nós temos presos com AIDS, nós temos presos tuberculosos, nós temos presos com problemas de saúde, com doenças infecto-contagiosas, presos com problemas de coração, presos que fazem tratamento, preso pós-operatório renal. Grupo de risco. Exatamente. Então, a Olivia está aqui. Esses presos, eles foram indicados para que o juiz desse um olhar no tocante a essa situação. Então, esses pedidos foram sendo analisados no primeiro momento nessa situação. E depois nós tivemos... caso a caso. Caso a caso. E depois nós tivemos uma situação que chamou a atenção, inclusive, onde no Rio Grande do Sul começaram a usar atestados falsos, indicando doenças pré-existentes que poderiam ser agravadas pela situação do vírus. E aí teve 7 casos em que o advogado teria comemorado numa rede social a liberação e teria dito que usou, aspas, documento frio. O juiz teve que revogar esses pedidos, todo mundo foi processado por uso de documento falso. Então, são situações em que alguns presos foram liberados, sim, e cada juiz julgou dentro do seu entender, né, dentro do seu limite jurisdicional, a condição física do preso e a situação que, no primeiro momento, foi colocado como uma situação de terrorismo, viu, Raquel? Todo preso confinado ia morrer. E hoje o índice foi. Na verdade, no começo, onde ninguém sabia direito o que fazer. Hoje a fuga, né? Lá em Mongaguá. Sim. Teve presos saindo, assim, teve presídio no norte do país que saíram 1000 presos pela porta da frente. Sim. Uma coisa que chamou muito a atenção. Hoje o índice é baixíssimo. Eu, por exemplo, desde que começou a pandemia, eu falo por mim, eu soltei consegui de 2 habeas corpus até agora. Uhum. Então tá bom. Conforme o tempo vai passando, o índice vai diminuindo muito. Fábio Jabá, muito boa noite. Fábio Jabá, doutora Ivana, Fábio Jabá é o grande representante daqueles policiais penais que está sempre... que máximo! Ele sabe tudo que está acontecendo. Grande beijo, Fábio Jabá. Olha, não está perfeito. Falta EPIs. Assim como falta EPIs em toda polícia para os policiais e algumas notícias que vêm sendo colocadas não correspondem com a realidade. Vaquinha entre os policiais estão sendo feitas para os policiais poderem trabalhar, porque a gente não tem o direito à quarentena nem isolamento social. E imagino eles no sistema prisional que literalmente a linha de frente é o policial penal e o preso. Doutora Ivana, agora esta pergunta é uma pergunta muito polêmica aqui no estado de São Paulo. Vamos lá. Opiniões divididas a respeito daquele pronunciamento do governador do estado de São Paulo em que ele ameaçou prisão para quem descumprir a quarentena. Primeiro, essa fala, tecnicamente, está totalmente errada, é o meu entender a respeito dessa fala. Segundo, é constitucional? A gente tem doutrinador falando da constitucionalidade e outros doutrinadores falando da inconstitucionalidade. Afinal, não estamos em estado de defesa ou sítio. Da constitucionalidade, se tivesse, ele manda, porque eu não estou conseguindo. Então, explica pra gente, doutora Ivana. Me conta onde isso é constitucional, porque nós não estamos conseguindo alcançar. Eu acabei de dar uma entrevista para o R7, para a plataforma R7, exatamente discutindo isso. O que se prende, né, o que se justifica para subsumir uma conduta dessa é o 268 do Código Penal, que é um tipo penal em branco, um tipo penal aberto,
que para ter a sua complementação precisa de um decreto. Decreto. O decreto desse caso tem que ser um decreto federal, porque a lei, o Código Penal, a criminalização só pode vir criminalmente da justiça, do âmbito federal. O Estado não legisla crime. Isso é verdade. Não dá. E a portaria e o decreto do presidente, hoje eu li, reli, mandei para os juízes do Fonajuc, lemos junto, porque daí cada juiz, na verdade, é de um estado, então cada um tem um olhar. Ninguém acha, muito pelo contrário. O artigo 3º do decreto presidencial fala que não se pode perder as garantias constitucionais, não se pode se distanciar do devido processo legal, e que é assim, inclusive durante esse estado de pandemia que nós só vivemos. E os direitos constitucionais, ou uma imputação criminal, só pode ser afastada por decreto que não é esse que nós estamos vivendo. Então, a tipificação de uma conduta dessa exige dolo específico. Ao nosso entender, a pessoa tem que estar infectada, ou pelo menos ter a ideia de que está doente e que vai passar essa doença para outra pessoa. Não é uma tipificação tão simples assim. Mas nós estamos assistindo um país de ponta cabeça, né, Raquel? Doutor Ivana, eu estou vendo várias perguntas aqui. Todo mundo está muito interessado. Marijane fez uma pergunta que está aqui. Pessoal, eu estou com uma lista de perguntas e se eu ficar parando a doutora Ivana, a gente não consegue ter essa aula. Então, a gente promete continuar a nossa aula semana que vem. Exatamente. A gente pode fazer outra live ou se não, mandar inbox que a gente responde. A gente não, doutora Ivana. Então, a gente pode fazer uma outra live. Essa live a gente não vai passar de 40 minutos, que ontem derrubou, o Instagram derrubou. Então, a gente, para conseguir ter esse conteúdo super rico, que a gente está aprendendo, e eu estou tendo um privilégio... A gente pode fazer outro dia, pode fazer toda terça. Doutora Ivana, então, você... e um beijo para todo mundo. Eu estou lendo, mas eu não estou cortando a doutora Ivana justamente por isso, para a gente ter uma sequência lógica aqui no raciocínio. Doutora Ivana, então, eu já vou engatar no episódio de Araraquara. Que a mulher, uma mulher estava em praça pública, ela foi de uma forma bem truculenta, ela foi inclusive algemada, eu acredito aí que tem os ilegais da algema. E ela foi, ela estava tomando sol, ela não estava expondo ninguém à contágio, porque ela estava sozinha, isolada. Então, teoricamente, ela não infringiu as normas de distanciamento social, porque ela estava isolada. E quem, inclusive, contribuiu para a aglomeração foram aqueles agentes que estavam, obviamente, respondendo a ordens, ao meu entender, manifestamente legais, de agir com tamanha desproporcionalidade, falta de razoabilidade, de acordo com o entendimento e de acordo agora com a sua explicação da constitucionalidade. O que a gente tem que avisar os nossos seguidores e as pessoas, os nossos alunos, Raquel, é que a gente vive uma polarização muito difícil. A Guarda Civil, ela não tem o poder de polícia e nem a atribuição constitucional penal que tem a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, Polícia Federal, e que não tem a ostensividade da Polícia Militar. Vocês, né, têm pela Constituição Federal esse poder de polícia, que é um poder de polícia administrativo, para atuar frente à sociedade. A Guarda Civil, ela também tem uma atribuição constitucional e cada Estado tem na sua Constituição estadual também essa atribuição. Então, esse poder de polícia que a Polícia Civil tem, que a Polícia Militar tem, por exemplo, de uma revista pessoal, a Polícia Metropolitana, a Polícia Civil, ela não tem. Na verdade, ela não é polícia porque ela é guarda. E a gente tem que colocar essa diferenciação. Mas também a sociedade não pode peitar o tempo inteiro, né, essa atribuição, ainda que seja de menor poder de polícia, eu vou respeitar isso, ele ainda é uma autoridade e deve ser respeitado. O que a gente percebe nessa discussão toda é que a sociedade ela tem que respeitar, né, tanto a guarda municipal, como tem que respeitar a polícia militar, como tem que respeitar o delegado de polícia. Uhum. Nesse episódio, a gente percebe uma certa discussão, até porque a cidade é pequena, todo mundo se conhece, os guardas devem conhecer a sua sociedade, a gente percebe isso tudo. Mas isso pode dar um problema seríssimo, alguém pode matar uma outra pessoa numa situação dessa. Então ela também responde um TC, se não me engano, eu recebi, de resistência.
Então Sim. ali foi, na verdade, crime para todo lado, ou pelo menos uma conduta. Enquanto ela resistiu a acompanhar os policiais, e acho que teria mordido a mão de um guarda, acabou sendo acusada também desse crime de, entre aspas, o 268, o crime de resistência. Então, veja que é uma situação difícil, a gente sente que é uma situação tensa, né? E que todos, na verdade, ao nosso sentir, e eu não posso falar muito, porque de repente eu vou ser a desembargadora, a relatora dessa decisão, seja ela qual for em primeiro grau, mas que todos saíram um pouco, né, daquele limite médio de um cidadão. Se um policial determina a mim, determina a você, determina qualquer transeunte que pare, a função nossa no primeiro momento vai parar. Ah, sim, doutora. E atender o que o policial, que o guarda civil, que um delegado de polícia está me determinando. Se depois, eventualmente, existir um excesso, existir um descumprimento, existem os remédios constitucionais, né? Existe a lei de abuso de autoridade para que o cidadão, eventualmente desrespeitado, possa se socorrer. O que a gente não pode entender, e isso é até o conselho da tia, né? Que já é que a gente tem que respeitar a autoridade. O delegado de polícia é uma autoridade, né? O policial militar, quando está fardado, está fazendo a segurança ostensiva, ele deve ser respeitado. Num primeiro momento, ele tem que ser respeitado. Um delegado, quando te dá voz e te autua, você deve respeitar o delegado no primeiro momento. Se eventualmente os abusos tiverem, o Poder Judiciário está lá para socorrer. E a Guarda Civil também. É isso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um paradoxo onde todo mundo entende de medicina, todo mundo entende de direito, todo mundo entende dos seus direitos. E o poder de polícia estatal não pode ser mitigado. Porque sem a autoridade, né, executiva, a cidade, o país, ele entra em colapso. Doutora Ivana, a minha opinião agora não é como presidente do Sindicato dos Delegados, porque, como eu disse, é muito polarizada essa questão. Eu vou falar como Raquel. Adriana, um beijo. Como eu estou falando com a Ivana. Sim, eu acredito que, de acordo até com os pronunciamentos do ministro Sérgio Moro, faltou ponderação. Sim, faltou uma ponderação excesso de todos e orientação, os lados. Exatamente. E a falta de conhecimento jurídico do que pode, qual é o limite, porque a lei de abuso de autoridade está aí vigente, está aí a todo instante, a todo momento. Então, nós que somos operadores do direito, e nós que tipificamos os crimes, nós sabemos que a gente tem limites constitucionais, para que não passe, né? E não afronte os direitos humanos, aquele direito do cidadão, de dignidade humana. Ali foi uma situação totalmente vexatória, concordo, houve excesso de ambas as partes, mas como autoridade, como agente público, eu acho que nós temos esse ônus de sabermos os nossos... De entender. De entender, e por mais que a população esteja desorientada, e isso eu coloco muito culpa da desorientação dos próprios governos. Os governos, eles não se conversam, eles estão aproveitando para populismo eleitoreiro. Então, a população realmente ela fica sem norte, sem rumo. Mas outra questão, Adriano, já falei um beijo para todos. Eu não estou parando para falar um beijo para todo mundo. Eu também estou mandando beijo, porque tá chovendo. Muitos fãs seus, doutora Ivana. Queridos amados. Falando um beijão, admiro a doutora Ivana. Outra questão que também vi e que já colocaram aí nas perguntas é a respeito do que foi noticiado pelo ministro da Justiça, que ele chegou a cogitar a compra de tablets para que os presos mantivessem contato visual com suas famílias. É uma medida de bom senso no ponto de vista de segurança e da justiça? Eu acho que a Ivana, que vocês conhecem, a Ivana professora, a Ivana amiga, a Ivana parceira, que luta por um país melhor, mais ético, por uma polícia judiciária reconhecidamente com autonomia, uma polícia de Estado, né? Essas coisas que todo mundo sabe que são as minhas bandeiras há 30 anos. Entendo que na crise a gente cresce e se reinventa. Às vezes é o que eu luto pelas minhas polícias, que eu gosto tanto, que está na hora de se reinventar. E o sistema prisional está se reinventando. Quando o ministro Sérgio Moro possibilita a entrada de tablets, não é para o preso fazer o que nós estamos fazendo aqui o tempo todo, fazer as suas lives, mas é para a gente possibilitar visita virtual. O que está acontecendo na pandemia e que sempre foi uma discussão muito grande com a sociedade. Onde já se viu o preso receber visita, né?
Onde já se viu visita íntima, existem discussões enormes sobre a possibilidade ou não de receber visita. Lógico que o preso pode receber visita, porque o preso ele é condenado à restrição de liberdade. É isso que ele é condenado. A comer, a receber visita, a saber se a mãe está bem. Todos nós temos direito, inclusive se formos presos. Mas essa situação está possibilitando se mudar essa leitura. Eu tenho um preso, por exemplo, em RDD, num presídio especial, que está em Rondônia, e que a família dele está no Paraná. Pela lei de execução penal, o preso tem direito de cumprir a sua pena próximo à sua família, porque é uma forma de reintegração social do preso. Isso a gente vai falar sobre direitos, garantias, obrigações do preso, que está lá na lei das execuções penais. Se eu não tenho essa possibilidade física, por que não o Estado, a administração, gerenciar uma facilidade ou uma possibilidade técnica? Hoje eu consigo fazer audiência pelos meios de inteligência artificial. Eu consigo fazer audiência por WhatsApp. O CNJ já tem resolução possibilitando essa questão. Os juízes que estão nesse estado de quarentena, como todos nós, estão trabalhando normalmente, fazendo audiência. Nós temos um delegado nosso aqui de São Paulo, de São Sebastião, que foi um dos primeiros a fazer interrogatório de preso, porque no final de semana as delegacias fecham, e ele teve que se reinventar para fazer o interrogatório do preso, que estava preso, por exemplo, em Ubatuba, e que não tinha viatura. Então, esses tablets que o ministro está colocando, ainda não existe, ainda é uma possibilidade, pode ser uma forma ou uma ferramenta que depois nós vamos implantar aqui e em outros presídios, possibilitando que o advogado converse com o seu cliente à distância, possibilitando que o preso converse ou saiba de um filho que está internado à distância. Então, talvez a gente não precise enxergar tudo como benesse para o preso, mas a gente pode enxergar essa compra de tablet como uma ferramenta que vai ajudar o sistema prisional. Quem já viu como funciona uma visita de preso, e eu já vi muito isso até nos distritos, a gente chegou a ter 10 mil presos nos distritos do estado de São Paulo, o dia de visita é um dia que para o bairro. É visita, tem que ser revistado, é um dia antes para levar a comida. É um estado de guerra. Para tudo, os funcionários têm que parar para tomar conta de tudo. Se você puder fazer isso pelo meio digital, por que não? Então eu entendo num primeiro momento que é uma forma de se reinventar, de se fazer uma releitura da visita do preso. Causa um desconforto, tudo que é diferente justamente no movimento que estamos vivendo. Mas, com certeza, tem esse ponto de vista que pode ser uma espécie de controlar melhor a disciplina no sistema prisional. Em outros lugares do mundo, isso já existe. O sistema ele é linkado ao sistema do Estado, então o Estado tem controle, sabe com quem ele está falando, e nos mais das vezes ele consegue saber até o que está se falando. Tirando o advogado, que tem a garantia constitucional do sigilo, né? A visita pode ser monitorada, como existe fora do país, e a gente já viveu isso aqui, quando os CDPs de Pinheiros eram os da CAR, você tinha um orelhão e o preso ligava para a família dele, para saber se está todo mundo... A grande revolta, doutora Ivana, é que assim, tem muita... Como o Brasil é um país tão desigual e muita gente, muito cidadão do bem, está passando fome, não tem algumas condições básicas de sobrevivência, então as pessoas se revoltam, sim, o porquê, mais essa forma de implementação para aqueles que contrariaram o pacto social, praticaram crimes, e aqueles que estão aqui fora estão sem a proteção do Estado. Então, mas aí realmente a gente não exaure essa discussão, porque... Não, mas não é a cobrança, ela está do lado errado. A gente tem que cobrar que o Estado dê a todo cidadão saúde, educação e dignidade. E segurança, saúde. E segurança. O fato do preso estar preso e estar comendo é o mínimo que qualquer cidadão deste país deveria ter. A leitura é inversa. Concordo. A gente está medindo de uma forma dele também. Nós estamos olhando do outro lado. É verdade, a gente está tendo um olhar viciado, né, a respeito da situação. Justamente a gente está querendo tirar os menos. A gente tem... Vezes, doutora Ivana,
os policiais civis, os policiais aqui no estado de São Paulo não têm as condições que alguns presos estão. Então, Sim, por isso que a sim. gente tende a viciar o nosso olhar para poder ser justa. E quem é justa é uma desembargadora que está acostumada Não, mas em vários valores ter a ponderação. Não, por exemplo, não dá pra gente. A luta não é tirar o que tem 300 mil homens. É brigar para os outros 300 milhões de habitantes terem, no mínimo, o que um preso tem. Perfeito. Eu vi que o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal, presidido pela doutora Tânia, entrou aqui. Querida! Amo, doutora Ivana, querida. A Tânia, tive o privilégio de fazer a live com ela, a primeira live, a gente fez sexta-feira. Eu vi, assisti, entrei, dei até tchauzinho. Doutora Ivana, outra pergunta, vamos ver se dá tempo. Dá. Eu acho que a doutora já respondeu, mas está aqui. O ministro Sérgio Moro, ele diz que a pandemia nos presídios, nas penitenciárias, estão sob controle. Na prática, está mesmo? Nós, por exemplo, eu não tenho. Olha que eu tenho, por exemplo, toda a competência e jurisdição do Estado inteiro. Eu não recebi. E olha que são 10, 12, 15 HCs por dia por cada desembargador. Nós estamos trabalhando muito mais na pandemia do que fora. Sábado eu fiquei de plantão, das 9 da manhã a 1 da tarde entraram 25 habeas corpus. Um número assim, está aprendendo muito, está julgando muito. Para nós, para a polícia e para a justiça, com pandemia ou sem pandemia, continua tudo igual. Nós não temos nenhum caso identificado com coronavírus no estado de São Paulo. Eu entrei no DEPEN e tem um caso identificado, porque o DEPEN é por região, né? E tem um caso identificado no Nordeste do país. No Nordeste? No presídio do Nordeste. Um estado quente, né? Dizem que o... Mas por incrível que... Mas às vezes o vírus, ele é um plus numa situação física que o preso já tinha. Como não está recebendo visita, o preso não está sendo infectado com o que entra, porque os presos que estão sendo presos em flagrante e depois com decretação de prisão preventiva, eles não estão sendo incluídos na massa carcerária. Eles permanecem... Essa próxima pergunta, doutora. Como é que está vendo o procedimento de entrada dos novos presos? No estado de São Paulo, o secretário da administração penitenciária mandou um ofício para a nossa corregedoria, e esse ofício até já é público, falando que os presos que são autuados em flagrantes no estado, aqui na capital de São Paulo, eles vão para o CDP 1 e 2, e só depois identificado, diagnosticado, é que negado a existência de contaminação, ele entra no sistema prisional. Isso já acontecia normalmente. Os presos que entram em flagrantes, eles ficam 10 dias, que a gente chama ainda... Nós temos aí um policial penitenciário, um policial penal que sabe até melhor do que eu, eles não entram diretamente no sistema, até porque nós temos um presídio faccionado e, infelizmente, não dá para jogar preso em qualquer lugar. Mas eles ficam 10 dias e depois é que eles são incluídos na massa carcerária. E agora, com essa situação que nós estamos vivendo, a mesma coisa. Os presos ficam separados aqui em São Paulo, no presídio CDP 1 e 2, e depois é que eles são incluídos ou vão para o interior. No interior também, no primeiro momento, eles ficam numa entre-grades, que a gente chama, e depois é que eles são incluídos. A notícia que a gente tem é essa, mas só quem está lá dentro é que vai poder dizer para nós, de dentro para fora, se é isso mesmo que está acontecendo. Espero eu que sim. A gente não tem notícia no sistema no sistema judiciário, eu falo com o juiz do país inteiro, de nenhum caso de morte dentro do sistema prisional por Covid-19. Entendi, doutora Ivana. E já que é um projeto, né, uma proposta que foi cogitada pelo Ministério da Justiça, os tablets, hoje, como está sendo feitas as visitas e os contatos entre os presos e seus familiares? Não está. As visitas estão suspensas, então não está tendo visita para preso no sistema prisional de São Paulo. A rebelião, então essas rebeliões foram justamente pela proibição das visitas? No primeiro momento teve resistência, né? E virou um presídio no norte do país. Aí começaram essas liberações diante do diagnóstico que foi apresentado e tudo isso acalmou. Nós não temos notícia no país inteiro, e falo
converso com juízes de execução penal do resto do Brasil, de rebelião, de presídio virado ou de presídio parado. Né? A gente fala que o presídio para quando ele não aceita comida, o presídio para. Nós não temos notícia nesse sentido. Parece que o sistema prisional se acomodou e aceitou essa situação de não receber visita dos seus familiares. Visita é uma moeda para os nossos seguidores e para os nossos alunos muito cara para preso. Quando até preso já está conformado e não receber visita, é sinal que uma conscientização está existindo no tocante a essa pandemia que nós estamos vivendo. E, doutora, uma última pergunta, mas é uma pergunta, afirmação, porque eu tenho contato com o Fábio Jabá, eu sei que, inclusive, ele ingressou com uma ação contra o Estado, assim como o sindicato ingressou com uma ação, para que o governo proporcione estrutura, equipamentos de proteção individual para que os policiais que não podem estar em quarentena... o sindicato ganhou ação? Beleza, Fábio. Ganhou. Os equipamentos de proteção individual não estão sendo distribuídos aos policiais civis, militares, agentes penitenciários. Não existe um protocolo de atendimento. Então, eu gostaria de saber, doutora Ivana, como que qual é o direito daqueles agentes penitenciários? Não é mais agente penitenciário, daquela polícia penal, daqueles policiais penais. Para que eles possam se proteger, porque eles têm que estar ali. Eles têm que estar ali em contato o tempo todo e estão expostos. Então, tecnicamente falando, eu não sou juíza civil, mas a gente sempre dá um pitaco, diz que juiz é juiz, e é verdade, né? Porque o direito é único e a gente divide em matéria ou para estudar ou para trabalhar, segundo os nossos, eu falo para os nossos alunos. Mas, tecnicamente, quando o juiz reconhece a procedência da ação e entende, seja ela numa cautelar inominada, eu não sei que tipo de ação, que o Estado deve fazer, via de regra, ele impõe uma pena no caso de descumprimento daquela determinação judicial. São as penas dos fines, as penas de multa, e dependendo do viés aí de cada ação. Se, enquanto o Estado não cumprir o que foi determinado na sentença judicial, provavelmente deve estar ou gerando multa. Eu não tenho conhecimento da decisão nem da sentença do meu colega, mas normalmente é isso, tem que ter uma força, né, coercitiva sob pena isso em qualquer ação de indenização, de cumprimento de uma obrigação de fazer. Ação de obrigação de fazer. Exatamente. E o não fazer, depois de um certo lapso, via de regra, o juiz impõe uma penalidade, normalmente pagamento de uma multa diária, como a gente faz, por exemplo, com as empresas de telefonia, quando não justificam as nossas informações e dados para a nossa polícia investigar. Então, provavelmente, isso é um caminho e o policial, o agente policial penal, como policial civil, como policial militar, obviamente vai poder entrar com uma ação de indenização contra o Estado, exatamente por ter contraído essa doença. E aqui é importante colocar que isso tem que ser tido, e existe até um movimento, eu me meto em tudo, né? Que nos atestados de óbito deve consignar que morreu em virtude da doença X. Por quê? Porque aquilo vai gerar um direito de indenização, inclusive para a viúva, ou para o viúvo, dependendo de quem morrer em relação a esse tipo de coisa. Tem que ser uma doença contraída na função exercida. Isso é uma situação que tem que colocar. Então, se o policial, eventualmente, seja ele civil, militar, polícia penal, contrair a doença, e o médico também, qualquer funcionário que contrair a doença em razão da sua função exercida, logicamente, pela lei, né, vai ter direito a uma indenização, e isso o tempo é que vai falar para nós. Cabe indenização. Aí a importância do sindicato, do Fábio Jabá, para que ele receba as denúncias daqueles policiais penais que, porventura, estão com seus direitos violados ali, com seu direito de trabalhar de forma segura, com seu direito de não ser contaminado, e aí processar o Estado em danos materiais em relação a essa... Se houver, tomara que não haja, mas se houver essa contaminação. Doutora Ivana... Até porque o Estado, em muitos casos, a gente só tem que lembrar os nossos... É que o Estado, em muitos casos, tem responsabilidade objetiva, é um tipo de ação... Perfeito. E, doutora Ivana, eu vou deixar esses minutinhos para uma mensagem sua a todos que nos assistiram. Um beijo a todos. Eram muitas pessoas queridas aqui que eu não consegui falar oi, mas um beijo a todas as pessoas queridas que participaram. Eu só agradeço, a gente cresce junto, nós estamos numa fase super difícil, mas eu falo que a gente cresce nesse tipo de fase. Se quem acompanhou gostou da nossa conversa, dá uma ideia, dá um tema,
e nós vamos discutindo tudo isso. Tem tanta coisa acontecendo. Nossa, é um legal, momento. Ivana, vamos. Mas é um momento de aprendermos juntos, de ouvir. Talvez essa é a função mais importante de um juiz. É ouvir, né? E tentar, de alguma forma, prestar uma resposta dessas dúvidas. Exatamente para que a gente não entre também numa fase de paranoia, que eu acho que esse é o nosso maior desafio. É não entrar nessa vibe bipolarizada, tudo tá certo, tudo é errado, todo mundo entende de tudo, ninguém entende de nada, a pandemia acaba essa semana, não vai ficar até maio, vai ficar até junho. Eu já tô achando que vai ficar até 2020, porque 2030. Não, cada dia é uma data. Eu espero que isso acabe logo, eu espero que a gente cresça com tudo isso e não vamos desistir nunca de trabalhar, de lutar, de estudar por um São Paulo melhor, por um país melhor e acreditar que todo mundo vai sair melhor de tudo isso. Fica a dica. Quem quiser que a gente faça de novo uma outra live, manda para mim ou para Raquel um tema e a gente vai desenvolver junto. Vamos aproveitar o tempo e estudar. Um beijo para você, Raquel. Obrigada pelo carinho. Eu sou suspeita de falar. Você é minha desembargadora favorita do mundo, né? Você é minha amiga amada. E eu acho que todos aqui que assistiram sabem o porquê, a minha admiração extrema por tudo que você representa, pela sua generosidade e, sobretudo, pelos seus ideais estarem sempre coadunando com o ideal de justiça. Então, eu agradeço demais pela aula que eu tive e por todos que assistiram. E um super beijo, doutora Ivana, e super beijo para todos. Beijo para você e para todos que nos seguiram. Até a próxima. Tchau, querida.